Mais um momento do Tempo Equipar para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida. Um tempo para que nós possamos edificar, trazer coisas que realmente edifiquem e possam equipar você como filho de Deus, como filha de Deus. Na última sessão, nós começamos a falar sobre identidade e nós comentamos sobre Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. E agora, entre tantas coisas que nós falamos, eu quero que você preste atenção que esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17, ele destaca algumas coisas para nós. Vejam o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual a primeira coisa que nós encontramos aqui sobre identidade de filho de Deus? Guiados pelo Espírito. Há uma coisa interessante, nós nascemos de novo. Eu e você nascemos de novo. Quando recebemos a Jesus, nós nascemos de novo. E foi-nos resgatado uma identidade do reino de Deus. Qual é essa identidade? Filho de Deus. E dentro dessa identidade, nós somos guiados pelo Espírito Santo para andar como filhos. Se nós queremos uma espiritualidade saudável, abundante, crescente, nós devemos andar guiados pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes vem em nossa mente o que nós falamos na última sessão, o que as pessoas dizem sobre nós, o que o mundo diz sobre nós, o que as reportagens, o que as revistas, o que as filosofias falam do ser humano. Mas aquela pessoa que desenvolve uma identidade firme, clara, sem nenhum medo de viver esta vida, ela é guiada pelo Espírito Santo. Essa é uma das marcas das pessoas que têm identidade de filho. Ele ouve o que o Espírito ministra ao seu coração. Deixa eu te contar uma coisa. Durante muito tempo na minha vida e no meu ministério, eu andava muito preocupado o que as pessoas na igreja falavam sobre mim, o que elas falavam da mensagem que eu pregava. Às vezes eu ficava preocupado com os comentários. Bem no início do meu ministério, a minha identidade era muito frágil. Eu me deixava levar por qualquer comentário. Se alguém lançava alguma palavra que chegava aos meus ouvidos, eu me abatia, eu me desiludia. Eu tinha vontade de largar tudo, eu tinha vontade de ser outra coisa, menos pastor, menos ministro, menos pregador da palavra. Mas ao tempo que eu fui desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo, eu aprendi a filtrar o que eu ouvia. Eu procurei desenvolver este guiar, esse andar, esse ouvir, para que eu desenvolvesse uma espiritualidade crescente, não que eu creio que eu já cheguei aonde Deus quer que eu chegue, mas uma coisa eu tenho aprendido, eu tenho que desenvolver a minha identidade sendo guiado, não pelo que as pessoas dizem, mas o que Deus está dizendo para mim, o que a palavra de Deus diz para mim, é o que a Bíblia diz ao meu respeito e não o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito. Quantas vezes eu me lembro que eu me vitimizava, ficava chorando e eu ia diante de Deus e me sentia tão pequeno. Você sabe, eu fiz muitas vezes essa oração. Oh Deus, eu sou como um vermezinho de Jacó. Eu muitas vezes me sentia como um verme. E eu achava que isso era uma coisa muito espiritual e não era. Na verdade, essa foi uma expressão que Deus usou em relação ao povo de Israel. Eu, como filho de Deus, eu não sou um verme, eu não sou
algo que não traz nenhuma edificação. Não, eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, Ele é meu irmão primogênito, eu tenho direitos. Se eu tenho dores, se eu tenho angústias, se eu tenho medos que sobrevêm sobre a minha vida e sobre o meu coração, eu vou colocar diante de Deus. Mas quando nós desenvolvemos essa identidade, mesmo quando pecamos, nós nos sentimos como o filho pródigo, retornamos à casa do Pai para sermos restaurados, para sermos amados. Querido, não se sinta como algo que não tem nenhum valor. Não, você tem muito valor. Comece a dizer isso, trabalhe isso no seu coração, deixe o Espírito Santo te guiar a essa identidade de filho amado. Você é um filho amado. Quando você entra nessa dimensão, a sua espiritualidade, ela sobe de nível, a sua compreensão das coisas é diferente. Você não anda mais olhando aos lados do que as pessoas estão vendo ou deixando de ver, falando ou deixando de falar. Não, você segue uma trilha de desenvolvimento com Deus. Agora observe que há uma outra coisa interessante que está descrito no texto da palavra de Deus, no versículo 16, que diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. E ainda no versículo 15 diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de poder. Entenda uma coisa, dentro de nós há um espírito que foi recriado pelo Espírito Santo. E esse espírito, ele clama, Abba, Pai. Há uma paternidade sendo gerada pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Mas eu e você temos que aceitar essa paternidade. Devemos confessá-la. Eu gosto muito de uma frase que o Augusto Cury diz, que existe coisas que você tem que cranear. Cranear quer dizer pensar e refutar aquilo que não é uma verdade para você. Você tem que cranear essa verdade e deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, dizer e gritar e fazer você sentir: Abba, Pai, Abba, Pai, você é filho. Proclame essa paternidade, declare ela continuamente. Professe ela. Quando vierem os pensamentos de rejeição, de vitimismo, de coitadismo, declare: não, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Levante a sua cabeça como filho. Isto não é orgulho, isto é você se posicionar como um filho amado de Deus. Se posicione, aceite essa paternidade, permita. Quando você estiver num tempo de oração para o Espírito Santo, guarde um tempo de silêncio e diga: Espírito Santo, gera essa paternidade em mim. Peça que o amor de Deus se derrame no seu coração. Permita que o Espírito Santo, como de uma forma especial, derrame dentro de você esse amor, para que você proclame. Talvez a sua mente, e por tudo que você ouviu na tua infância, ou talvez os complexos que você enfrentou durante a sua adolescência, ou às vezes até mesmo algumas situações na sua congregação, na sua igreja local, que te levaram a se sentir uma pessoa não amada, não valorizada. Proclame isso, a sua paternidade, porque isso vai te levar a uma espiritualidade crescente. Quando nós começamos a abundar nessa paternidade, nós aceitamos quem somos em Cristo. Isto não é uma mensagem triunfalista, porque o Filho de Deus passa luta, passa adversidade, passa dor, passa perda, mas ele não perde a sua identidade, ou seja, ele não perde a certeza que Deus é com ele, que Deus está na vida dele, que Deus é Pai e que Deus irá ajudá-lo a superar os seus momentos difíceis. Quando nós temos essa definição dentro de nós, essa convicção, as intempéries da vida surgirão, mas não vão nos deter. Se levante, levante a sua cabeça. Talvez durante esses dias alguém tenha comentado muitas coisas ruins sobre você. Talvez alguém até mesmo
excluiu você lá do Instagram, bloqueou você no Facebook, talvez te tirou da lista de transmissão. Querido, você não precisa disso. Dentro de você, clama o Espírito, Abba Pai. Levante a sua cabeça, deixa o fluxo de Deus vir sobre o teu coração, porque quando você tem essa identidade de paternidade, dores poderiam ter vindo sobre a tua vida, mas Ele virá com o bálsamo de cura. Há algo também interessante nesse próprio texto que nós lemos, que nos fala do quê? Nos fala quando nós recebemos a herança em Cristo Jesus. Sabe a nossa herança? Como diz o apóstolo São Paulo, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Há tantas riquezas que Deus quer nos dar. Há tantas preciosidades. Este dia eu estava lendo um livro que falava dos grandes homens de Deus ao longo da história, avivalistas. E uma coisa interessante que eu li naquele livro é que muitas coisas que estavam veladas para aquele tempo, Deus revelou a um dos seus filhos. E sabe por que Deus revelou? Porque essa herança, essa coerência, não é só de coisas que muitas vezes as pessoas pensam materiais, não. São de tudo aquilo que Cristo viveu aqui nessa terra. Quando você tem essa convicção de identidade, existem coisas que talvez estejam veladas aos olhos de outros, mas se você como filho começar a crer, Deus vai descortinar os teus olhos para enxergar coisas que outros ainda não enxergaram, ter revelações que outros ainda não tiveram. Eu quero profetizar isto sobre a tua vida. Reafirme essa sua identidade. Deus vai te dar novas revelações, novas criatividades. Deus vai trazer coisas novas para a tua vida e vão te mostrar. E Deus vai te mostrar coisas grandes e firmes que ainda você não viu. Mas como você vai experimentar isso? Tendo essa identidade de filho, se sentindo realmente uma pessoa que Deus quer dar algo novo. Vamos orar para que essa paternidade se derrame no nosso coração. Esse Abba Pai grite bem forte e nós possamos ter essas heranças, essas coerências que venham sobre nós. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora para que essa identidade de filho seja ministrado no coração dos teus filhos. Todo esse sentimento de rejeição, todo esse sentimento, Senhor, que tem penetrado a mente, o coração dessa pessoa, que ela refute e ela proclame essa paternidade em Cristo Jesus, essa identidade de filho, para que ela possa abundar e ter uma espiritualidade abundante, grande, progressiva e contínua. Eu oro e o abençoo em nome de Jesus. Amém. Chegamos a mais um tempo finalizando este equipar nosso. Eu espero que você tenha sido abençoado e que você experimente mais uma vida saudável, uma crescente espiritualidade. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no seu canal, dar o seu toquezinho, o seu like, o sininho, toque aí para a gente, para nos ajudar a levar cada dia mais essa boa palavra de Deus aos corações. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.